Boa tarde a todos, quero agradecer a presença, comentar um pouquinho só do formato da nossa reunião. E essa reunião tem algumas... Podemos sentar, pronto. Boa ideia. Tem uma temática, assim, tivemos um momento durante a manhã que os subcomitês fizeram participação, alguns conselheiros tiveram oportunidade. E pensando no restante do ano, 2012, e o primeiro semestre de 2013. E, na sequência, também uma discussão sobre o estágio dos projetos, os projetos que já estão em andamento, alguns estão em exposição ali, depois, no final da reunião, convido vocês a conhecer lá os 3 projetos que estão em andamento na bacia. Tem um quarto, que é o Plano Municipal de Saneamento de Ouro Preto, mas estão no início, que depois nós vamos... No próximo evento nosso, ele já vai estar também lá no stand. E a reunião hoje tem um pouquinho do estágio do contrato de gestão. Na última reunião a gente não conseguiu apresentar bem, então convidamos a Célia para poder, a Peixe Vivo, para poder fazer um balanço do contrato de gestão que foi assinado com a agência Peixe Vivo e o IGAM, e do qual o comitê é o interveniente, é um parceiro. Depois tem um pouco de uma discussão que a gente teve na Câmara de Projetos, relativo à Câmara Técnica de Projetos, que são os projetos que a gente estão em andamento, então a gente está fazendo um arranjo com a agência para poder ter um cronograma de acompanhamento, uma forma de acompanhar, né, os projetos, como é que está o andamento disso, um termo de um compromisso, e, ao final... Continuando a reunião passada, a gente teve a apresentação um pouco do plano diretor e era o início, tinha um consultor, estava elaborando, a gente fez um esforço de trazer isso para o plenário e hoje estão trazendo de uma maneira mais consistente, já resultado do trabalho desse consultor e da Peixe Vivo, que também está fazendo uma avaliação desse trabalho feito pelo consultor para contratar. É um termo de referência para contratar a empresa na realização do plano diretor. Então, hoje é a hora da gente trazer as contribuições, mas elas não se encerram nisso, tá bom? E, ao final, hoje é aniversário do comitê, né, 14 aninhos, parece pouco, né? Quem está aí na labuta, né, Walter? 14 anos, ano que vem debutando, né? Nós queríamos ter feito a Semana do Rio das Velhas nesse ano, mas... Isso aqui já é o embrião do que a gente quer fazer no ano que vem. Espero a gente estar fazendo uma semana inteira de atividades do Rio das Velhas e isso entrar no calendário em parceria com o Centro Mineiro de Resíduos. Então, os 14 anos, e convidamos especialmente a Luísa de Marilac, né, que foi uma forma de homenagear também alguém que contribuiu muito nesses últimos anos, inclusive foi conselheira durante muito tempo aqui do Comitê do Rio das Velhas e que contribuiu para a gestão das águas em Minas Gerais. Era isso, quero agradecer, espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa. E, ao final, o último momento que eu não falei, nós temos uma quadrilha e uma canjica, né? Então, não vão embora não, senão vocês vão perder a quadrilha. Mas a quadrilha é aquela junina, viu? Bom, não vão perder a canjica, não. Eu vou pedir o Walter só para iniciar a reunião. Na sequência, já vem a apresentação, né, da agência Peixe Vivo. Walter, por favor. Boa tarde a todos. Vamos para o item 6, discussão e votação da ata da 65ª reunião. A minuta foi encaminhada. Em discussão da ata. Tem alguma complementação, correção? Roninho, por favor. Sem microfone. Boa tarde a todos. No número 76, porque eu cheguei a mencionar sobre a dificuldade de aprovação de projetos do FIDRO, e eu tinha solicitado que tivesse uma manifestação, tipo uma moção, uma manifestação do Comitê do Velhas em relação ao FIDRO. Porque todos os projetos do FIDRO que acontecem na bacia apoiam e promovem a revitalização.
nós estamos, o município de Ouro Preto, por exemplo, nós estamos com muita dificuldade de aprovação de novos projetos, por causa dos critérios que estão sendo adotados, né, de avaliação, e mesmo os projetos que estavam aprovados, a dificuldade de liberação do recurso. Então, eu lembro claramente que eu coloquei que era para se fazer uma manifestação do comitê, à comissão do FIDRO, ao secretário, né, Adriano Magalhães, em relação a isso. Ok, então nós vamos complementar a ata. Márcio, por favor. Maria Tereza. Então, também constar o nome da conselheira. Ela é suplente, né? Você que é o titular, né? Ela estava representando, então constar o nome dela. Mais alguma coisa? Podemos aprovar? Quem concorda, fica como está, aprovado com as duas correções. O item 7. Apresentação e estágio de execução do contrato de gestão 03/2009, AGB Peixe Vivo e IGAM. Valores arrecadados, valores aplicados, previsão de aplicação, estágio de projetos ambientais e de saneamento, AGB Peixe Vivo, doutora Célia Frois. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cristina, estou aqui com a Célia Frois, sou diretora de integração da Agência Peixe Vivo. E vamos fazer, assim, acho que uma apresentação conjunta, né, Célia? Você vai complementando. Temos aqui também o Tiago, nosso engenheiro. Tiago está ali, está participando também com os projetos. Então, nós vamos fazer uma apresentação exatamente como está na pauta. Os valores arrecadados desde 2010, o início da cobrança, valores arrecadados em 2010, 11 e 12, os valores já executados, recursos de aplicação e o status dos projetos, o que já foi contratado e em que estágio que está. Lembrando que o instrumento jurídico que permite que o IGAM faça a cobrança e repasse o recurso para a Agência Peixe Vivo implementar os projetos de acordo com o Comitê do Rio das Velhas é o contrato de gestão. O contrato de gestão foi assinado em dezembro de 2009. Então, esse contrato tem a vigência de 3 anos. Em dezembro de 2012, nesse ano, a gente já tem que fazer um outro contrato. Já estamos conversando com o IGAM, com o presidente, diretoria aqui do Comitê do Rio das Velhas, para que tenha uma vigência maior, porque a gente possa fazer um plano de aplicação plurianual, em vez de fazer só um plano de aplicação, todo ano a gente discutir, um plano de aplicação, por exemplo, 2013 e 2015, porque assim a gente pode fazer um fluxo de caixa, pode fazer uma movimentação melhor do recurso. Então, foi assinado em 2009 e tem a vigência até dezembro desse ano. E já assinamos também 2 termos aditivos, que a cada plano de aplicação é como a gente vai utilizar esse recurso. É uma média de 9 milhões o arrecadado anual. Desse total, 7,5% é para o custeio da agência, para pagar funcionários, folha de pessoal e custeio de manutenção. O restante, que é o correspondente a 92,5%, é o recurso que o comitê, por meio do seu plano de aplicação, que é um anexo do contrato de gestão, decide aonde que vai. Fortalecimento do comitê, que são algumas ações de contratação da equipe de mobilização, realização de plenárias, apoio aos subcomitês, projetos hidroambientais, que eu vou citar alguns para vocês, projetos de saneamento e outras demandas. Então, vamos começar. Pode passar, Anne, por favor. Vamos começar com os valores arrecadados. A cobrança teve início em março de 2010. Então, os boletos, o cálculo é feito pelo IGAM. E o IGAM repassa esse cálculo à Secretaria de Estado de Fazenda, que emite o DAI, que é aquele documento de arrecadação estadual. A cobrança aqui no Estado de Minas ela é trimestral. Então, são 4 boletos por ano. A gente calcula com base no uso da vazão do ano passado, do ano anterior, você calcula e divide esse total em 4 parcelas. Ok? Então, em 2009, são trimestres. Como são 4 boletos, são 4 trimestres. No primeiro ano, como começou em março, foram emitidos 3 boletos. Em 2010, o total arrecadado foi de R$ 7.071.446,58. A inadimplência aqui nesse primeiro ano não chegou a 5%, então foi bastante baixa.
Pode passar o próximo, por favor. Em 2011, vocês estão vendo que sempre o último boleto ele é em dezembro. Então, ele é repassado, a última parcela do ano anterior é repassado no ano seguinte, logo no início. Então, em 2011, contamos os quatro trimestres do ano de 2011, além da parcela anterior. Não sei se ficou confuso. O último boleto do quarto semestre, ele vence em dezembro. Então, os usuários pagam no comecinho de janeiro e o IGAN repassa no outro ano. Não dá tempo de chegar no mesmo... Então, a gente está sempre em um semestre atrasado. A gente recebe tudo, mas o quarto trimestre sempre é depositado, repassado pelo IGAN no ano subsequente. Então, o total, a gente pegou toda a competência do ano, tá? Apesar de ter 2010, tudo que foi repassado em 2011. Totalizando 9.662.000. Nesse ano de 2011, a gente teve a inadimplência um pouquinho maior, mas também não chegou a 10%, cerca de 6%, 7%, um pouquinho maior do que do ano anterior. Agora, em 2012, nesse primeiro trimestre, 1.800.000. O somatório de toda a arrecadação, desde o início da cobrança na bacia do Rio das Velhas, 18.569.000. Certo? Então, mais ou menos assim, 9 milhões, a previsão do IGAN foi 9.500.000. Atualmente, estão sendo cobrados 621 usuários de recursos hídricos, entre indústria, mineração, saneamento. Cerca de 60% a 70% desse valor é pago pelo saneamento, o SAIS, a Copasa. Próximo. Isso aqui é o valor de aplicação financeira, 1.414.000. De acordo com os decretos aí do Estado, esse dinheiro não pode ficar parado em conta corrente. Então, a gente tem que aplicar, claro que numa aplicação segura, a gente aplica no BB Renda Fixa. Essa conta é uma conta específica do Comitê do Rio das Velhas, no Banco do Brasil. O agente financeiro decidido pelo Conselho, determinado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos aqui em Minas, é o Banco do Brasil. Então, apesar da agência Peixe Vivo ter vários outros comitês, cada um desses comitês tem a sua conta específica. Não há nenhum tipo de mistura de recurso. Então, o dinheiro do São Francisco vai para a conta específica, do Velhas para a conta específica e assim por diante. Então, essa aplicação financeira em renda fixa, no total desses 3 anos, 1.400.000. Agora, vamos falar de execução. Em 2010, gastamos somente com custeio, porque o recurso, aqueles 7 milhões, na verdade, chegou em setembro, outubro, a maior parte. Né? Em julho, teve o primeiro repasse. Apesar de ter começado em março de 2010, o primeiro repasse feito para a agência Peixe Vivo foi em julho, e foi só 80.000, cerca de 87.000 reais. E em setembro, outubro, que a gente teve o aporte maior. Então, realmente, só foi recurso de custeio, porque não tinha tempo de contratar. Como vocês sabem, recurso público, a gente tem que fazer, não chega a ser uma 8666, mas é um pouco mais flexível, mas tem todas regras, normas, licitações, então não é um dinheiro que a gente gostaria que fosse mais rápido, essa execução, mas a gente tem que executar alguns processos aí de acordo com a lei. Então, em 2010 foi... Pode voltar, Anne, por favor. Em 2010, esse valor de 100 e poucos mil foi mais custeio. Execução, gasto. Ah, desculpe, gente, não tinha nem percebido. É execução, tá? Foi realmente o que saiu da conta, tá? Perdão. Então, em 2010, 100 e poucos mil de custeio. Em 2011, que o comitê também tem que definir os critérios. Não adianta a gente só determinar, vamos fazer projetos hidroambientais, vamos fazer saneamento. Então, em 2011, houve todo um amadurecimento, uma discussão interna do comitê, para que a gente tivesse critérios para contratar, critérios e normas para contratar esses projetos. Então, em 2011, a nossa execução melhorou. E agora, em 2012, até agora, 1.100 e poucos mil, porque vocês já vão ver que os projetos já estão sendo executados, tá? Os projetos hidroambientais. Como é que é a metodologia que foi estabelecida pelo Comitê do Rio das Velhas?
Primeiro, fortalecer os subcomitês. Então, os subcomitês enviam as demandas aqui para a diretoria, para a presidência. Existiram oficinas de projeto, contratamos uma consultora que traduziu os desejos dos subcomitês em projetos. Esses projetos chegam na agência Peixe Vivo e o nosso papel é elaborar um ato convocatório com um termo de referência. Esse ato convocatório, depois de pronto, de acordo com o projeto e com o desejo do subcomitê e de acordo com o plano diretor de recursos hídricos da Bacia do Rio das Velhas, que é o nosso grande norte, a gente coloca o ato convocatório, divulga, coloca normalmente 30 dias, né, para divulgação, e recepciona as propostas. Tem uma comissão de licitação permanente lá na agência Peixe Vivo, que faz toda a habilitação jurídica, toda a habilitação técnica, análise das propostas. Isso agora já está andando bastante bem, né? A gente já está com os processos bem mais rápidos agora. Então, por enquanto, daqueles 18, 2.200.000. Por quê? Porque os projetos, agora que eles estão iniciando. Aí, em 2011, o comitê se organizou, colocou os critérios, começamos a contratar. Efetivamente, os projetos começaram a ser executados no ano de 2012. Pode passar, por favor. E o contrato de gestão, a gente assinou em 2010. Esse contrato de gestão, ele tem uma parte que são os indicadores. Nós somos avaliados pelo IGAM, que é o que repassa, com a interveniência ou anuência, como o Rogério falou, do Comitê do Rio das Velhas. O comitê também acompanha, por meio da sua Câmara Técnica, CTPPC, ela acompanha toda a execução dos projetos. E o IGAM também nos avalia por meio de indicadores. No contrato de gestão, tem indicadores e metas a serem cumpridas. São 5 indicadores. Então, a partir da avaliação do cumprimento ou não dessas metas, tem uma comissão de acompanhamento dentro do IGAM, que é formada por pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda, de Planejamento, órgãos lá do CISEMA e da Administração do Estado, que nos avaliam de acordo com as notas. Execução financeira, por exemplo, você tem que executar 10% esse ano. Se a gente executou 7%, ganhamos uma nota mais ou menos. Se executamos 12%, ganhamos uma nota completa. Isso aqui são os grandes números, tá? Porque todo esse detalhamento, toda a nossa prestação de contas está disponível no site da agência Peixe Vivo, agbpeixevivo.org.br, tem lá na aba principal contrato de gestão. Aí tem o contrato 14 e o contrato 03, que é do IGAM. O outro é referente ao São Francisco. Vocês clicando nesse contrato 03 IGAM, vocês vão ver todas as prestações de contas e todo o detalhamento. Aqui não era o caso na apresentação da gente detalhar demais para a gente proporcionar uma discussão aí de projetos, mas se vocês, peço que vocês olhem o site. A gente já mandou também alguns informativos falando também da execução. Trimestralmente, de 3 em 3 meses, tem lá os gastos do 7,5, gastos dentro de 92,5. Então, eu peço até que vocês acessem e acompanhem a execução. Então, em relação ao contrato de gestão, a nossa avaliação pelo IGAM, o IGAM avaliou somente o ano de 2010, de acordo com as metas e esses indicadores que eu falei. Em 2010, a gente tirou 9,64, porque foi pouca execução, não teve muita coisa. Agora, em 2011, a gente está aguardando a avaliação do IGAM, que ainda não temos ainda uma indicação, né? Mas a gente sabe que a comissão de acompanhamento está se reunindo e, provavelmente, em breve, a gente vai ter esse resultado, tá? Houveram mudanças lá no IGAM, então, agora também a gente está tendo um acompanhamento melhor deles. No começo não era tão próximo. Agora, então, isso aí foi em relação ao arrecadado, ao executado e a aplicação financeira. Agora, o que a gente vai falar? Um pouquinho dos projetos que o Rogério citou, tem alguns banners lá fora e alguns que já estão. Todos esses projetos estão dentro do plano de aplicação aprovado por vocês para 2011 e 2012. Então, o primeiro contratado foi a Lume Estratégia Ambiental, para levantamento de áreas de nascentes hídricas e cadastramento dos proprietários nas áreas urbanas da Bacia do Arrudas e Onça. Foi esse, né, Cecília, que você saiu no MGTV? Esse daí deu até mídia na Globo. Todos esses projetos aí, eles têm um componente muito forte da mobilização.
porque é um forte aqui, uma característica do comitê. Então, essa mobilização, esse daí eu acho que estão previstas 10 oficinas, se não me engano. E essas oficinas estão acontecendo, está tendo um público muito bom, eu acho que agora está bastante satisfatório, né? No começo houveram alguns ajustes em relação à forma do material e tudo isso, né? Por ser o primeiro projeto, exatamente. Então, a empresa chegou e não sabe exatamente como é que é o estilo do comitê e as coisas vão se adaptando. A gente já vê uma melhora bem grande em relação aos segundos e até o próprio acompanhamento. Então, essas oficinas estão acontecendo. Está disponível também no site do Comitê do Rio das Velhas, tem todos os convites, todas as programações, e lá no site da Agência Peixe Vivo também tem todo o detalhamento. Além da metodologia, a gente também tem o processo de contratação. Todos os atos convocatórios, os valores, está tudo público lá no nosso site, tá? Então, esse daí, nascentes, é um levantamento de nascentes. Está em execução e o valor de 549 mil e esses quebradinhos. Próximo, por favor. O outro também, e todos esses projetos, como eu disse, essa metodologia do Velhas é muito participativa. Então, é a demanda do subcomitê que é traduzida em projeto, que a gente faz o ato convocatório e contrata a empresa. Então, quando já está esse status de contratado e executando, já passou por todo esse processo de discussão no comitê, no subcomitê, Câmara Técnica, né, e o Delano também passa pela análise da Câmara Técnica para depois ser referendado no plenário do comitê. E esse é da Bacia do Ribeirão da Mata, né, Procópio? Trabalho de identificação e proteção de áreas e módulos demonstrativos. São aquelas bombonas, então tem coisas práticas, assim, é bastante interessante. RVC Ambiental Limitada, Rio das Velhas Consultoria, que chama essa empresa. A gente não tinha conhecimento, mas foi uma bela surpresa, né? Gostamos muito, a gente não tinha nunca contratado, não tinha visto muito portfólio, mas foi a que ganhou e estamos muito satisfeitos. Um material muito bom e as pessoas muito disponíveis, está sempre o dono da empresa nas oficinas, mobilização boa. Já foi melhor, né, Rogério? Essa daí, né? Empresa familiar? É? Ah, bacana. E um cara que tem um grande conhecimento da bacia, né? Apesar de a gente não conhecia, mas era um cara bastante experiente. Então, isso aí foi uma contratação e uma bela surpresa essa empresa aqui para a gente. No valor de R$ 532.020. Também em execução. Não significa, esse aqui é o valor global, tá? Então, dentro de cada contratação, tem apresentação de produtos. Esse valor não sai direto, senão a gente já teria executado mais de 2 milhões. Então, normalmente, primeiro produto, 20%, 30%, e aí assim por diante. Todo esse detalhamento vocês têm lá no site também. Próximo, por favor. Bacia do Rio Taquaraçu. Esse daí a gente... Cadê a Derza? A Derza, aí, a Bacia do Taquaraçu. Esse aí tem uma grande discussão, né, Derza? A gente já foi, a gente já ajustou. Na verdade, para a gente realmente chegar no ponto que a gente quer, tem discussões, tem vai e volta. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento, isso é normal, pelo menos nesses primeiros. Esse a gente começou a discutir em 2010, 2011. Agora a gente fez uma revisão, mudamos um pouco o planejamento e decidimos contratar uma consultora, uma pessoa física, que foi a Mariana Morales, para ela identificar as áreas. Porque vamos recuperar matas ciliares na bacia do Rio Taquaraçu. Mas aonde? Quais são os lugares prioritários? Então, para que a gente faça um ato convocatório, possa contratar uma empresa que faça realmente, efetivamente o que a gente quer, a gente tem que falar exatamente, ó, nessa área, nessa área, nessa área. Então, essa consultora foi uma maneira que pensamos que possa ser, que a gente tenha mais assertividade. Então, ela já foi contratada e já está fazendo o trabalho dela, valor de 13.500, foi a contratação. Depois que ela fizer essa identificação, nós vamos elaborar, vamos rever o escopo do projeto novamente, vamos elaborar o ato convocatório com seu termo de referência e colocar na praça para divulgar e recepcionar as propostas. Próximo, por favor. Bacia do Ribeirão Jequitibá. Trabalhos de estruturação de unidades demonstrativas agroecológicas e ambientais na Bacia do Ribeirão Jequitibá.
Esse termo de referência também, quando a gente coloca revista, aqui houve a discussão no comitê, voltou para a agência, a gente vai refinando isso daí, buscando acertar. Nosso objetivo é esse. E esse termo de referência já tinha sido feito e, com essas discussões, estamos revendo. Agora, a previsão para julho de 2012. Vocês vão ver que tem uns 3 aí com previsão para julho. Então, agora, nesse mês, já vão sair mais alguns atos convocatórios que a gente espera contratar em setembro. Se o ato convocatório sair em julho, a gente começa a receber, abrir as propostas 30 dias depois. Pode demorar mais. Por quê? Porque tem direito a recurso e vai e volta, aí você tem que cumprir todos os prazos legais. Uma empresa não aceita, foi inabilitada, por exemplo, desclassificada. Ela entra com recurso, você espera 5 dias. A outra faz uma contra-razão, você espera mais 5 dias. Então, 30 dias no ar, público. Depois a gente abre as propostas, pode chegar até mais 30. Então, pode chegar até quase 2 meses isso daí. Então, esse termo de referência vai sair agora em julho, no próximo mês. Já semana que vem já está quase pronto. Próximo, por favor. Bacia do Rio Itabirito. Diagnóstico de pressões ambientais sobre os recursos hídricos da Bacia do Rio Itabirito. Esses termos de referência já estão elaborados e a previsão para o ato convocatório em julho também. Esse daí a gente já teve uma discussão, foi, voltou, agora a gente acha que está na melhor forma. Próximo. Bacias do Rio, Caeté e Sabará. Implantação de rede de monitoramento de qualidade e quantidade de águas na bacia de Caeté e Sabará. Está sendo elaborado e previsão para julho. Então, já é o 3º que vai sair em julho também. E todas essas datas aí, a gente está sempre em conversa muito próxima, mais com o Rogério, mais com toda a diretoria e toda a sua equipe de mobilização. Então, esses prazos aí foram pactuados com o Vélez e com a Peixe Vivo. Esse daí também... não, que é agosto. Bacia do Rio Bicudo. Diagnóstico para fundamentação técnica do plano de ações prioritárias na Bacia do Rio Bicudo. Termos de referência em elaboração, previsão para agosto. Tá? Então, 3 em julho até agora e um 1º em agosto. Próximo. Bacia do Rio Paraúna, também para agosto. Diagnóstico ambiental da Bacia do Rio Paraúna com realização do mapeamento e proposição de metodologia para a recuperação de áreas degradadas. Termo de referência e elaboração, previsão para agosto. Próximo. Curimataí. Todos esses que eu estou mostrando já passaram por esses processos de discussão, Câmara Técnica e Comitê, aprovados pelo Comitê. Trabalho de sensibilização das comunidades locais a partir da realização de ações de recuperação ou proteção de nascentes, cursos d'água e matas ciliares. Termo de referência em elaboração. Esse daí já vai para setembro, porque está um pouco menos amadurecido que os outros. Não adianta a gente também falar que vai fazer todos de uma vez, que não tem também fôlego para isso. Então, nós estamos indo com cuidado para ser boas contratações. Próximo, por favor. Bacia do Córrego Bebedouro. Diagnóstico para fundamentar proposta de projeto de microdrenagem, visando a melhoria da qualidade ambiental da Bacia do Bebedouro, Jaque e Lagoa Central. Termo de referência e elaboração, também previsão para setembro. Agora, esses são os projetos hidroambientais. É uma rubrica específica que tem no plano de aplicação. Agora, a gente vai falar em relação à DN 06, que o comitê aprovou no ano passado, que permite a elaboração de planos básicos e executivos de acordo com uma série de critérios para os municípios da Bacia do Rio das Velhas. Então, nessa DN, fala que tem que ter manifestação, que tem que ter reuniões públicas feitas pela equipe. Aí depois a proposta vem para viabilidade, análise de viabilidade técnica e financeira para Peixe Vivo. Tem toda uma ordem, uma sequência que é determinada por essa DN 06. E o primeiro que saiu, que foi... Quando foi a assinatura, Roninho, lá em Ouro Preto, do plano? Já tem mais de um mês, né? Tá disponível, inclusive, não sei... Teve... Quanto? 25 de maio, aconteceu o primeiro contrato, foi lá em Ouro Preto, houve a cerimônia lá com o Ângelo Oswaldo, prefeito Ângelo Oswaldo, lá de Ouro Preto, a presença do Roninho, o nosso diretor técnico, Alberto, que participou, e foi o primeiro aprovado, é o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ouro Preto.
foi um ato convocatório que continua lá em atos encerrados. Mesmo quando acaba o ato, tem um link lá no nosso site que é atos encerrados. Então, todo o histórico da contratação está no site. Foi o ato convocatório número 5 e o contrato número 10. A empresa vencedora foi a DRZ Consultoria. Essa empresa é de Curitiba. Curitiba. E acho que estão muito bons também. Já entregaram o primeiro produto, houve esse evento lá em Ouro Preto, e o valor do contrato é R$830 mil, de acordo com a DN 6. Então, o primeiro de saneamento que saiu foi em Ouro Preto. Também em ordem de chegada, critérios e prioridades. E aí, o que você está achando? Tá bacana? Joia, beleza. Próximo, por favor, Itabirito. É o próximo que já está na fila aí dos planos municipais de saneamento. Termo de referência está em elaboração e o ato convocatório desse daí está em julho, porque já está bastante adiantado. E a contratação, igual eu falei para vocês, tem 30 dias que tem que ficar no ar. Aí a gente prevê setembro, mas pode estender um pouquinho por causa desses processos e todos esses recursos que podem acontecer, e sempre acontece. Até no processo mais simples de qualquer tipo de contratação de pessoal, do lanche, qualquer coisa, sempre tem alguma contestação. Atualização do plano diretor. Então, 2 de saneamento, aqueles hidroambientais. Agora, uma outra rubrica que tem no plano de aplicação, que é a nossa atualização do plano diretor. Inclusive, depois vocês vão fazer um detalhamento maior de como está o plano diretor. O contratado foi o engenheiro Eduardo de Oliveira Bueno. Foi um ato convocatório também de pessoa física. Qual que é o objetivo? Ele fazer as bases para o termo de referência para contratar a empresa para elaborar. Então, houve toda uma discussão lá com a Peixe Vivo, com a diretoria do Vélez, equipe. Ele participou também na reunião de Câmara Técnica. Houve um desajuste, voltou, e agora o produto chegou e avaliamos que está atendendo agora, já está de acordo. Houve um ajuste. E o produto foi entregue. Foi entregue, acho que semana passada, estamos acabando de avaliar, não é isso? Pois não. 45 mil. 45 mil reais. Pessoa física, o engenheiro Eduardo Bueno. Provavelmente aqui, depois no item específico, vocês vão ter mais detalhes, tá? Desse plano, do status do plano. Contratação de empresa especializada. Da empresa, tá certo. Então, ele vai fazer o TDR para a gente contratar a empresa para elaborar. A publicação do ato está em julho. Por que em julho? Porque já recebemos o produto do Eduardo. Com esse produto em mãos e aprovado e tudo ok, nós vamos lançar para contratar realmente a empresa para executar. Contratação prevista para setembro. Lembrando que pode ter 2 e pouco, né? 2 milhões e alguma coisa. Que é o que a gente tinha colocado mesmo no plano de aplicação. A gente estava bem certo. A gente colocou 2 e pouco. É por aí, 2 milhões e meio. O plano de comunicação, que é uma outra ação que também a gente está discutindo, estamos aguardando a definição do comitê. Na última reunião, houve a aprovação, um trabalho muito de excelência aí da CTCom, está trabalhando muito bem, aí definiu critérios e tudo, mas eles ainda estão em discussão para trazer todo o detalhamento. Quando vier essa orientação da CTCom, a gente vai elaborar o ato convocatório para a contratação também do plano de comunicação para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Eu acho que a equipe de mobilização mandou uns e-mails que não teria agora, eu acredito que seja em julho ou agosto, que a CTCom vai se reunir. A Márcia não está aqui não, né, coordenadora? Não. Sim. Em julho já tem? Então ótimo. Então, mas já está bastante adiantado, né, Procópio? Acho que vai chegar mais rápido agora em nossas mãos. Pois é. E ficou muito bom, né? O resultado todos viram aí na última reunião do Vélez. Foi muito bacana. O Walter até comentou, não é possível, trabalho bom, né? Eu lembro você falando. Então, isso aí já estamos aguardando só para fazer todo esse procedimento de ato convocatório, colocar. E
Pelas diretrizes, assim, vai ser uma comunicação bem pontual em cada bacia, vai ser a comunicação e educação ambiental permanente, que é realmente todos esses 14 anos do Vélez, é o histórico do Vélez ter esse tipo de atuação. Então, acho que era isso, né, Célia? Não sei se você quer complementar alguma coisa. A gente não detalhou demais, que não era o caso, então colocamos os grandes projetos aí, e tem outros que estão sendo discutidos. O Rogério também está sempre com a gente, Walter não está muito com a gente, não, mas a gente chama ele. Então é isso, nós estamos à disposição, peço que vocês entrem no site para qualquer detalhamento, e quem não conheceu a sede da agência Peixe Vivo ainda está convidado. Nós mudamos, agora a gente ficava lá no prédio, um espaço cedido pela Codevasf e pelo IGAM, que nos ajudou muito, que não tínhamos recurso no começo, então foi de grande ajuda. Agora é que aumentou muito a equipe, o espaço estava ficando muito comprometido, alugamos um andar inteiro na Rua Carijós também, entre Bahia e Espírito Santo, número 166. Então, estão todos convidados, as nossas instalações estão bem bacanas. Quando estiverem lá por perto, no CISEM, ou então para ir lá para conversar, qualquer tipo de esclarecimento, a gente está lá. Hoje, o nosso diretor técnico não pôde participar, mas ele também está lá à disposição. E estamos à disposição, agradeço. E só uma coisinha, não sei se as bolsas já foram distribuídas, nós trouxemos uma lembrancinha aí para vocês. Quem não recebeu a bolsinha da Peixe Vivo, pega com a equipe de mobilização. Pois não. Ana, eu tenho uma pergunta, eu acho que era bom comentar. O Estado está nos repassando esse dinheiro agora com a frequência, porque teve um problema muito sério. Então, acho que... eu sei que não está, mas eu acho que é bom que fale aqui que o Estado não está cumprindo o seu dever como deveria. Então, nós estamos recebendo com atraso e muito. Então, por favor, comenta como é que está essa relação com o Estado. No começo foi muito difícil, porque demorava 4, 5 meses para repassar. Por exemplo, o primeiro trimestre, o vencimento é no comecinho de abril. É referente a janeiro, fevereiro e março. Então, o vencimento é dia 2 ou 4 de abril, alguma coisa assim. E o dinheiro era pago pelo usuário, e o IGAM, porque também estava se organizando, que foram as primeiras cobranças aqui na Bacia do Rio das Velhas e na Araguari, e lá no PCJ, os municípios, os 4 municípios, o IGAM estava demorando cerca de 4 meses e meio. Então, era muito complicado. Inclusive, se a gente tivesse muitos projetos assim, a gente não teria garantia desse fluxo de caixa. É uma coisa muito difícil. Se a gente tivesse vários projetos contratados, vou ter que pagar 200 mil, 200... e o dinheiro não chegava. Então, era uma insegurança que nós tínhamos também em relação a esse repasse. Fica retido. Não devolvemos recurso nenhum, fica em conta. Fica na conta do Comitê do Rio das Velhas. Não é devolvido nada, e o IGAM também passa 100%. Não fica nada no IGAM. O IGAM tinha dificuldade de repassar. Estava demorando quase 4 meses. Chegava no Caixa Único do Estado, que é um recurso público. Aí o Estado entende como um recurso, aí entra lá, aí até liberar a cota, até não sei o quê, e vai para ser plaga, e vai para... 4 meses e tanto. Agora a gente já está um pouco mais rapidamente, cerca de 2 meses. Tá. A gente está discutindo, mas já diminuímos esse tempo. Mas é um probleminha, né? Pois não, Hilda? Uma coisa que eu queria falar era justamente isso. Se alguém observou, em 2012, o recurso foi passado este mês. Então, quando eu falo, não, mas vocês estão com muito dinheiro, mas não estão contratando, era justamente por conta dessa insegurança que se tinha da demora no repassar. Porque, quando nós contratamos, o pagamento tem lá um contrato onde você tem que cumprir esse contrato. Então, agora, os termos estão mudando um pouquinho para que o dinheiro realmente chegue e passa. Eu gosto, advogado só presta para isso, eu gosto de colocar fogo. Nesses 2 projetos iniciais, Arruda Onça foi 549 mil e Ribeirão da Mata foi 532. E no Taquaraçu foi 13 mil. Eu gostei tanto desses 13 mil, né? Mas aí é o seguinte, eu sei que... E advogado também presta para isso.
Eu sei que é diferente, que foi contratado, mas se voltar lá está dizendo assim, identificar... Volta lá, Anne, por favor. E mapear... Gente, eu tenho a impressão o seguinte, que identificar... Eu juro para você, quando a gente chega lá, eu juro que essas nascentes já estão mais do que identificadas, mais do que coisa. Eu ainda vou pagar... de novo, para eu identificar, para eu não sei o quê, pagar 500 e não sei quanto, 549. Volta mais um, por favor. Põe nos Volta dois mais primeiros. um. Trabalho de recuperação de nascentes e mata ciliar na bacia do Taraquaraçu. Quer dizer, 13 mil. Mas esse aí, evidentemente, que eu precisava de uma pessoa, porque se eu for fazer mata ciliar na bacia do Taquaraçu, todo o dinheiro da cobrança não dá para fazer isso. Só esse projeto aí já acaba. Pois é, e isso aqui é porque, por exemplo, vamos supor... Ela apresentou antes aqui. Não, eu sei, mas eu estou falando o seguinte, que o título, às vezes, leva... Porque se eu falar trabalho de recuperação de nascentes e matas ciliares na bacia do Taquaraçu, porque só um projeto desse, se eu realmente for fazer mata ciliar no Taquaraçu... o dinheiro da cobrança não dá para executar esse projeto. E tem um anterior que fala do Rio do Arrudas, aí já fala num valor de 500... olha para você ver, levantamento de áreas de nascente e cadastramento do respectivo proprietários. Eu não sei não, mas é muito dinheiro para eu dizer, aqui nascente, o dono dela é fulano de tal. Eu, sinceramente, eu não sei... Vai. Sou eu. Sobrou para nós. É só porque, Hilda, a aparência é uma coisa, né? A gente... Por que tem aquele projeto de 13.500? Foi um aprimoramento da forma de trabalhar. Porque, quando a gente pensou nesses dois primeiros projetos, até na parte da manhã eu falei isso aqui, a gente pensou uma coisa, aí, não, contrata a empresa vai fazer isso. Só que a empresa chegou... Então, as duas empresas mesmo foram contratadas para fazer aquilo é o título, tem que fazer parte de comunicação, produzir material, realizar os eventos, fazer a mobilização, chamar todo mundo, sabe assim? Então, isso... pagar o almoço, transportar as pessoas. Então, começou um grau de complexidade da ação, de mobilização, encareceu. Que as empresas, eu acho que as empresas não estavam acostumadas a fazer isso, que a gente acha é do nosso cotidiano. Então, então isso encareceu. Por quê? Outra questão para ser discutida, assim, que é o aprimoramento. A Peixe Vivo tem que fazer a tal da cotação. Faz cotação de 3 orçamentos. As empresas, sei lá que loucura que é essa que esse comitê do Rio da Zero inventou aí, julgou nós lá para cima. Aí ficou os preços receber de 800 mil, 1 milhão. Os preços estavam tudo 800. Temos que fazer primeiro uma cotação. Então, você levanta no mercado os preços. E depois o orçamento. São 2 tomadas de preço. Então, elas jogam primeiro lá para cima, para super... No edital, caiu para 500. Agora, o que é o aprimoramento que eu chamo assim? Né? Nós estamos discutindo com a agência, vamos melhorar isso? Então, contratou um serviço específico de 13.500 para ir lá levantar, acertar na música. Mariana, Rodrigo. Mariana estava aqui de manhã, ela apresentou. Né? E ela levantou o quantitativo. Então, a próxima contratação é de execução. E aí, não vai ter na próxima contratação a mobilização, comunicação, produção de material, produção de eventos. Nós vamos fazer com a equipe nossa mesmo. Então, eu acho que foi um aprimoramento. Agora, a equipe pode ser que não seja suficiente. Então, talvez você teria um contrato específico de contratar equipes específicas de mobilização profissionais para poder fazer aquela tarefa durante um certo tempo. Mas não transferir para as empresas, que isso não é... Vamos dizer, o métier das empresas. As empresas têm um grau de especialização que elas não conseguem, elas têm que sair terceirizando tudo. Não, terceiriza a mobilização, então, no final, você vai perdendo qualidade do produto. A razão é essa, também. Tá bom? Tá bom. É porque o projeto é mais do que só a contratação. Só uma coisinha, volta no 13 aqui. O projeto do Taquaraçu, isso é a primeira etapa. O projeto do Taquaraçu é aquilo ali. Isso aqui é uma etapa desse projeto, para se chegar na de cima. Entendeu? O nome está certo, porque é mais amplo mesmo. Então, a Peixe Vivo contratou esse serviço que visa embasar o título de cima. O Poliano pediu a palavra ali.
Nessa questão aí de recurso, eu acho que há que ter realmente sempre cuidado, né, porque o recurso é público. Nós tivemos um trabalho muito grande para fundar a questão não só da agência, mas também de trabalhar para que realmente a cobrança tenha essa utilidade, né, para a questão da revitalização da bacia e tal. Eu gostaria que, dentro desse processo também de aprimoramento, eu já coloquei isso para Peixe Vivo em outros momentos, né, que não excluísse as fundações do processo de licitação, porque as licitações têm sido direcionadas para o setor privado. Nada contra o setor privado, acho perfeito e tal, mas acho que, em determinados momentos, as fundações poderiam não só contribuir, porque são processos ligados à questão da pesquisa, das universidades, que também nós temos que fazer, estar presente aqui, e que, com isso, também podem, de certa forma, até nivelar essa questão aí do custo também. Então, nada contra, eu acho que a iniciativa privada seja bem-vinda, que seja incorporada, mas também nada contra as fundações, entendeu? Onde ela puder ser útil, que seja útil. Onde o setor privado for útil, que seja útil. Então, eu só queria colocar que, dentro desse processo de aperfeiçoamento, há que se colocar também abertura para todo mundo. Eu acho que abrir é democracia, que ganhe aqueles que tiverem melhor qualificação e que possam verdadeiramente contribuir, tanto em preço quanto em qualidade, para o serviço. Tá ótimo, Poliano. Essa sua contribuição a gente já conhece, outras pessoas também, e nós também estamos atentos a isso, inclusive fazendo várias consultas, várias pesquisas. Existe essa previsão, sim, de contratar uma FAPEMIG, uma FUNARB, uma FUNDEP, alguma fundação nesse tipo. Então, nós estamos evoluindo nisso, acredito que agora a gente vai chegar a um termo melhor. Inclusive, o biomonitoramento e tudo isso a gente já está discutindo há muito tempo, né? Mas não está esquecido, não, a gente está querendo também. Tá? Wagner Fieng. Mas eu acredito que a divulgação disso é feita em jornal e no site. E ela é aberta, ela não tem fechamento nenhum. O ato convocatório, ele não é fechado. Ele não é fechado. Então, quer dizer, se a fundação se interessar, não quis. Então, tudo bem, se tiver uma relação de fundação que queira apresentar trabalho e que se possa cadastrar antecipadamente lá, ela vai ser direcionada a ela, mas que é livre, é. Então, não tem nenhuma circulação dessa. Mas é porque, às vezes, na regra do edital, já põe a exclusão da fundação. É por causa disso. Então, tem que pensar quais são as regras. Não, teve um edital que foi assim, teve um. Então, mas é uma observação, agora já está abrindo. Não, teve um, tenho certeza, tenho certeza. É isso que foi a colocação dele. Mas dúvida, e a gente está discutindo isso, tinha essa dúvida, mas a gente está aprimorando, mas não tem um impedimento. Mas vamos facilitar esse processo, está correto. Na parte da manhã, só para acrescentar no assunto, que eu falei a respeito da gente ter dentro do contrato daquele plano de comunicação, mobilização e educação, tem uma proposta de trabalhar o fortalecimento das instituições da bacia. Pode ser, eu citei aqui as associações de produtores rurais, que poderiam também estar sendo preparadas para participar das licitações, ou então ter uma forma delas participarem. Eles executarem algum tipo de atividade, vamos dizer, plantio, cercamento, essas coisas. Mas isso é um processo de amadurecimento. Não é que você abre um edital que elas vão participar, mas você abrir essa possibilidade dentro da nossa capacidade, né? Que aí aquele produtor lá, aquela associação, ela vai recuperar, e não você ficar fazendo assim. Mas isso eu tenho falado sempre, é bom a gente repetir. Então, nós vamos pensar uma maneira de fortalecer antes, porque senão elas entram e não conseguem depois nem prestar conta. Não adiantou, se abriu a oportunidade, não deu a capacidade. Tinha mais alguma questão sobre isso? Comentários? Ok. Então, obrigado, Ana Cristina, Célia, né?